Agora, dando sequência à nossa programação, para brilhantar o nosso painel, eu convido aqui Ricardo Ferraço, por favor. Não vou chamar o próximo de senhor também não, tá? Agora, por favor, Léo de Castro, vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias e vice-presidente da Fibrasa. Ele pode, né? Paulo Vanik, diretor de finanças da ArcelorMittal Aços Planos América Latina. E Sérgio Mileipe, CEO da Samarco. Fique à vontade. E para mediar esse painel, eu gostaria de chamar ao palco novamente Antônio Toledo, que é CEO da Time Now. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. E eles vão conduzir junto com a gente o painel Nova Indústria Brasil, Inovação e Tecnologia como Motores de Transformação. Boa tarde mais uma vez. Diz que quando a gente está num painel com painelistas da qualidade que nós estamos aqui, cabe ao mediador falar pouco, né? Então nós vamos fazer assim. E eu acho, inclusive, também que o tema já fala por si só, né? Quando a gente fala de Nova Indústria Brasil, é impossível desconectar a inovação e tecnologia do que a gente quer chamar de nova indústria, né? Não tem como fazer isso. Então eu queria começar com o Ricardo. Ricardo, você, além de um entusiasta da inovação, é um profundo conhecedor do desenvolvimento econômico, de cadeias produtivas, né, e também tem acesso, né, a tudo que tem sido desenvolvido e falado aí no nosso Brasil. Queria explorar com você como é que você vê de uma forma até ampliada, não só olhando agora para o Espírito Santo, como que o poder público, como que os agentes governamentais podem contribuir no sentido de desenvolvimento da nova indústria e principalmente na conexão dessa nova indústria com tecnologia e inovação. Antônio, bom, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com todos vocês. Não sei de onde que você tirou que eu sou um grande especialista. Eu sou, na prática, um curioso que gosto muito de aprender e seguramente, mais do que nunca, nós estamos desafiados com o tema da competitividade, que está diretamente relacionado com o tema da inovação, da ciência, da tecnologia, porque eu não tenho registros ao longo da minha vida de nós estarmos vivendo um ambiente como esse que estamos vivendo, de pleno emprego, né? Nós estamos com a menor taxa de desemprego da nossa história. Nós estamos com um indicador de 4,2% de desemprego. Os protocolos todos recomendam que isso é pleno emprego. Bom, no pleno emprego, como é que você faz para crescer? Com produtividade. Não tem outro caminho. Mas ao lado da produtividade, que eu acho que nos últimos meses aconteceram coisas muito interessantes. Nós voltamos a ter política industrial do país, nós passamos um período sem ter política industrial no país. Nós passamos a ter, de certa forma, coragem de defender política industrial para o país, porque nós temos, tradicionalmente, políticas muito bem desenhadas, e é bom que se tenha, para o nosso agro, né? Porque o agro brasileiro ele é um segmento econômico extraordinariamente carregado de inovação, de ciência e tecnologia, e o agro brasileiro mostra a possibilidade real da gente fazer e acontecer. E desde 2002, né, Léo? Desde 2002 que nós temos planos, por exemplo, como o Plano Safra, para poder apoiar a nossa agricultura, e a agricultura brasileira é um negócio fantástico, e apesar de ser commodity, tem muita tecnologia agregada em termos de qualidade, em termos de competitividade e assim por diante. Passamos a ter políticas industriais, acho eu, que muito bem desenhadas. Voltamos a ter Ministério de Ciência, voltamos a ter Ministério de Desenvolvimento, e o Ministério colocou de pé em muito pouco tempo uma proposta muito bem desenhada, uma proposta que tem objetivos, tem metas
está trabalhando com o que há de mais importante, de mais efetivo, trazendo para esse ambiente um debate que o Brasil enfrenta há muitos anos, que é o debate das duas armadilhas, né? A armadilha do baixo crescimento e a armadilha da renda média. E essas duas armadilhas, elas passam efetivamente pela nossa capacidade de dar capilaridade à inovação. E o modelo do governo federal me parece muito, muito adequado, até porque foi construído coletivamente com diversas entidades. Agora, me preocupa nessa conjuntura a política monetária e a política fiscal, porque enquanto estávamos aqui, o dólar estava batendo R$6. E isso é devastador para a nossa economia, assim como é devastador para a nossa economia a gente insistir em fazer coisas que já foram tentadas, que não deram certo, com enorme capacidade de desorganizar os nossos arranjos econômicos em nosso país, enquanto o governo federal insistir na tese de que despesa, independente da qualidade da despesa, é vida, e aí a gente faz que nem um tatu, né? Quer sair do buraco e cava para baixo, e a gente sabe, já viu esse filme. Então, aqui no caso do Espírito Santo, o que nós temos procurado fazer, em primeiro lugar, é ter responsabilidade com os recursos públicos, né? E nós temos dois exemplos muito interessantes que já há alguns anos a gente faz junto com o Movimento Capixaba da Inovação, que é disponibilizar crédito e crédito em boa condição. Além disso, nós temos no Brasil, temos aqui no Espírito Santo, o único FIP derivado de um fundo de poupança intergeracional, que é o nosso Fundo Soberano, que aplicou na primeira tranche 250 milhões de reais para disponibilizar para startups dedicadas à inovação. Esse processo é um processo que está caminhando bem, nós já estamos com praticamente 70 milhões aplicados. No ano que vem, por conta dessa organização e nessa responsabilidade, nós vamos disponibilizar mais 50 milhões de reais para editais, para trazer incentivo, estímulo, motivação para que as entidades, para que as nossas federações, enfim, possam continuar nos ajudando nessa organização. Então, do ponto de vista objetivo, eu acho que o que a gente pode fazer é administrar com responsabilidade, administrar com capacidade de investimento. Eu tenho dito isso porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Assim, eu não sei se o Brasil está fazendo o seu dever de casa, mas nós, Espírito Santo, nós estamos fazendo o dever de casa. Nós somos o Estado brasileiro com o menor indicador de poupança corrente, o que significa dizer que é o maior Estado com capacidade de investimento. São Paulo investe 8% da sua receita corrente líquida, nós estamos investindo 20%, Minas Gerais investe 2%. Então, eu acho que fazendo a coisa certa, com responsabilidade, e alocando recursos como nós temos alocados, outro dia fiz uma conta, eu acho que nós devemos ter alocado para inovação, para editais, tanto do FIP como dos editais, alguma coisa próxima de 400 milhões de reais. E aí é muito importante que a gente possa fazer uma avaliação junto com vocês, se esses investimentos estão, de fato, produzindo aquilo que deveriam produzir, ou se nós precisamos fazer algum tipo de reflexão para acelerar ainda mais a disponibilidade desses recursos que estão sendo disponibilizados no Estado. Muito bom. Léo, você como vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, certamente como um entusiasta do tema do desenvolvimento industrial, você é muito vocal sobre a importância da indústria no desenvolvimento do Brasil, do Estado. Como é que você tem acompanhado essa dinâmica toda da nova indústria Brasil? Como é que o lado da Confederação Nacional das Indústrias enxerga essa possibilidade? E como é que vocês veem a dinâmica futura da indústria no Brasil a partir desse momento que a gente está vivendo? Boa tarde a todos. Assim, né, como o Ricardo colocou, né, o Brasil tinha esse debate de política industrial interditado. Né? Falar de política industrial no Brasil era um pecado. E é interessante, eu vou fazer rapidamente um comentário, é interessante como nós, enquanto sociedade, nós admiramos muito os países desenvolvidos, admiramos muito, citamos eles como boas práticas o tempo todo,
e nós não utilizamos as ferramentas que esses países utilizam para desenvolver a sua nação. Então, o Brasil está há 40 anos desconectado com a indústria. E isso teve uma consequência, né? O Brasil realmente perdeu relevância no mercado mundial no que diz respeito à indústria de transformação, que é a indústria que agrega maior valor, que é a indústria que está diretamente conectada, profundamente conectada com a agenda da inovação, é a indústria que paga os melhores salários, enfim, é a indústria que realmente faz uma nação mudar de patamar. Então, nós perdemos o dinamismo dessa indústria de transformação nos últimos 40 anos. Retomando essa agenda agora no início do ano, através da NIB, que é a Nova Indústria Brasil, que foi a política que foi colocada e que a CNI participou muito ativamente da construção e participa da governança, o primeiro desafio nosso é fazer disso uma política de nação e não um plano de governo, porque a agenda é sempre de médio e longo prazo. Eu não consigo entregar e mudar um status de uma condição que está aí construída há 4 décadas em 2, 3 anos. Então, proteger a política e tratá-la como uma coisa do Brasil e não do governo A, B ou C é muito importante para todos nós. E nós estamos trabalhando fortemente nessa linha. Depois nós estamos também... assim, a política ela foi montada, brevemente dizendo assim, focada em problemas da sociedade. Então, assim, não é a indústria pela indústria. É a indústria como meio para resolver questões da sociedade e ser uma base para você ter um país de renda média maior e de oportunidades melhores para toda a sua sociedade e ter também segurança, né, de produzir localmente o que é essencial para a sua população. Então, esse é o foco. Aí determinou-se 6 missões, né, e dentro dessas missões estão estabelecidas metas e estão sendo colocados instrumentos para apoiar essa mudança da indústria brasileira. Quais são esses instrumentos? Né? Assim, nós temos o P+P, que é um paralelo ao Plano Safra que Ricardo citou. O Plano Safra, para a gente pôr na linha do tempo, ele nasce em 2003, torna-se uma política de país e cada ano ganha maior potência. Então, o P+P nasce com 300 bilhões de reais para investir na indústria, sendo que desses 300 bilhões, nós estamos falando aí de 40, 50 de subsídio. O resto é recurso alocado diretamente e a preço de mercado, né? Então, não tem nada, assim, mamão com açúcar, né? E isso em 4 anos. E só para a gente fazer correlação, né, nos Estados Unidos, nos últimos 4 anos, o país colocou 2 trilhões de dólares em subsídios objetivos para a indústria americana. Então, 2 trilhões de dólares contra 40 bilhões de reais, que hoje, ao câmbio de 6, dá menos de 100 bilhões em 4 anos. Então, nós estamos falando de 25 bilhões contra 2 trilhões. Então, assim, nós estamos brigando no mundo assim, em uma condição muito desfavorável. Mas, ok, é o início. O importante é colocar os instrumentos e a gente colocar uma governança em cima disso e ganhando potência ano a ano. Então, um é o P+P. O outro é a gente fortalecer a Embrapi. A Embrapi é o contraponto da Embrapa. A Embrapa é tão importante para o nosso agronegócio, nós precisamos aprender com o que aconteceu dessa história de sucesso com o agronegócio e que nós somos sócios, a indústria é sócia direta do agronegócio, né? Então, e queremos que mantenha assim o país forte no agro também. Né? Então, a Embrapi também é uma outra ferramenta importante. A terceira é um programa chamado B+P, Brasil Mais Produtivo. Porque o que nós estamos buscando? Né? Nós não queremos simplesmente dar recurso para a indústria por dar também. Nós queremos uma indústria mais inovadora, mais produtiva, mais sustentável, mais exportadora. Né? Então, nós estamos com essa agenda e construindo indicadores para avaliar o efeito das políticas públicas nessa agenda de tornar a indústria brasileira mais competitiva e mais relevante. Então, Embrapi, P+P, B+P. E, além disso, nós estabelecemos começamos a utilizar outras ferramentas que são naturais de uma política industrial. Uma delas, que é muito importante, eu tenho conversado com o Ricardo sobre isso, que é compras governamentais. Compras governamentais, assim, o governo no Brasil é responsável por 1/3 das compras de tudo.
um terço é governo. Né? Então, os países colocam essa força da compra governamental a favor da sua indústria, a favor da sua produção. Vou dar um dado para chocar a turma aqui. Os Estados Unidos pratica margem de preferência, quer dizer assim, eu compro mais caro, né, de quem produz nos Estados Unidos há 90 anos. Há 90 anos, de forma ininterrupta. Né? Isso, para nós temos preconceito com isso. Nós achamos assim, não, tem que comprar o mais barato. Então, assim, a gente precisa olhar isso. Né? Temos preconceito com subsídio, temos preconceito com imposto de importação, né? O discurso absolutamente liberal é assim, não, tem que baixar imposto de importação, é tudo. Não é assim, pô. De novo nos Estados Unidos, né? Assim, nós acompanhamos o debate eleitoral dos Estados Unidos, os dois candidatos tinham várias posições contrárias, mas no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, era igual. Então, assim, é uma noção de país. Né? Assim, meu país em primeiro lugar. É isso. Então, nós precisamos recuperar essa autoestima. Né? É lógico que em política pública tem que ser feito com consequência. Né? Então, você tem que medir, né? Ver se está dando certo, se não está dando certo, corrige, aperfeiçoa, cobra, né? Dá transparência. Né? Nós não estamos aqui advogando para nada de rolo, de confusão, muito pelo contrário. Mas eu não posso, em função de ter acontecido alguns erros, condenar aquela agenda de política industrial para o resto da vida, a não ser que a gente queira ser o que a gente tem sido. O Brasil é legal? É legal. Mas, pô, é legal para todo mundo? Não é. Né? A renda média brasileira é boa? Não é. Né? Assim, outro dado para a gente chocar. A indústria de transformação brasileira, na década de 70, início da década de 80, ela equivalia à indústria chinesa e coreana junto. Né? E, pô, hoje não dá nem para falar. Né? Assim, então, assim, nós perdemos o bonde, perdemos mesmo. E é ruim isso, né? É ruim para todos nós. De novo, não é indústria pela indústria, né? É indústria pela consequência que a indústria traz. Uma indústria, quando ela se instala numa cidade, ela revoluciona a cidade. Né? A indústria gera muita demanda derivada, muita. Né? Ela exige capital humano, né, de qualidade. Né? Ela interage com todo o processo de educação de forma muito intensa. Então, a indústria ela é central. País desenvolvido é país industrializado, ponto final. Né? Então, a gente precisa superar os nossos preconceitos, né? Abrir espaço para praticar os instrumentos conhecidos de política industrial do mundo todo, não tem nenhuma inovação sendo feita aqui, e fazer isso de uma forma cada vez melhor. Vamos às boas notícias. Né? O país nunca colocou tanto dinheiro em inovação como está colocando. Né? Assim, o FINEP tem batido recorde de aplicação em projetos de inovação. É tímido, mas é recorde. Né? Então, nós estamos com mais de 20 bilhões aplicados em inovação através do FINEP esse ano. FINEP é o quê? TR, base TR. Tem também recurso não reembolsável, porque inovação é risco. Ninguém faz inovação, precisa ter apoio. Eu corro um risco muito grande se eu quero fazer a inovação de verdade, não a inovação, vai lá, de parquinho de infância. Eu quero fazer inovação de pesquisa mesmo, com academia, né, profunda. Então, tem uma agenda também importante de conectar mais a academia com o pragmatismo do mundo privado. Eu preciso produzir pesquisa com consequência. Né? Eu não posso ficar teorizando. Eu tenho que ter desafios. A Ju aqui falou dos desafios que são colocados. Eu preciso ter desafios, eu preciso ter conexão com a vida real. Né? Eu volto ao início. Assim, não é indústria por indústria, não é inovação por inovação. É como meio para resolver problemas atuais da sociedade. Então, isso é uma boa notícia. Né? Esse ano também a indústria de transformação no Brasil começou a dar sinais de recuperação. Né? Dentro do crescimento do PIB brasileiro, nós vamos crescer perto de 3% esse ano, a indústria está com uma representatividade relevante. Né? Então, isso é muito bom, muito bom. Né? Estamos avançando nos acordos internacionais, que também é importante. Né? Assim, também precisamos superar a questão preconceituosa política do Brasil, esquerda, direita. Assim, nossa política é pró-desenvolvimento. Né? Então, assim, o presidente atual, o presidente Lula, falou assim, não, nós vamos assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso é importantíssimo para nós. Né? O acordo feito com a China, agora,
que está todo mundo arrepiado com receio, ficou no modelo assim, eu acho que vai ser pouco prático, Chiquinho, mas assim, o Brasil se colocou de uma forma super inteligente, fez o que a China fez no passado, falou assim, não, está aberto para vocês virem aqui vender, mas fazendo joint venture, trazendo a tecnologia para cá. Hidrogênio verde, que é uma agenda importante, né, é a nossa nova janela de oportunidade global, né, o marco do desenvolvimento agora fala assim, não, ok, vamos fazer hidrogênio verde, ok, mas eu quero que traga a tecnologia de produção dos equipamentos para cá. Né? Então, quem quiser investir, fazer, comprar, tem que trazer a tecnologia de produção para cá. Então, conteúdo local é ferramenta de desenvolvimento industrial. Né? Óleo e gás, que é uma potência no país, é importantíssimo. Né? E isso está gerando um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da indústria. Dentro da CNI, nós também construímos mesas de adensamento de cadeias produtivas. Então, nós temos lá aço, nós temos lá o setor da saúde, construção civil, química. Assim, a indústria de base é muito importante para um país, para a indústria. Né? Então, a gente está... E a indústria tem uma questão diferente do agro. Né? Assim, no agro, eu cito o agro só como uma boa referência, para ficar bem claro o tempo todo. No agro, o milho não briga com a soja. Na indústria, o aço briga com a automotiva, né? Briga com a Abimac. Né? A Abimac quer importar aço, a construção civil quer importar aço, e a siderúrgica quer produzir aço aqui. Né? Então, a gente tem que também ficar por isso as mesas, que eu preciso conciliar os interesses, né? E achar um equilíbrio das coisas ali. Então, eu acho que nós estamos com uma governança boa. Né? Nós temos lá o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, são 20 ministérios ali representados, mais iniciativa privada, tem 20 representações da iniciativa privada. No Legislativo, nós temos a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, que também está trabalhando. Temos uma agenda de redução do custo do Brasil, que é uma tormenta para todos nós, né? Que atrapalha, que faz a gente perder competitividade relativa com o mundo desenvolvido. Então, nós estamos com governança boa, né? Nós estamos com os projetos bem posicionados. Agora, a gente sabe, né, fala o tempo todo, o mundo é da execução. Né? Quem ganha o jogo é quem é bom de execução. Então, vamos ver a nossa competência, né, enquanto nação, de executar o que está sendo colocado. As ideias boas estão aí. Né? Então, vamos ver a nossa... Estamos construindo um PMO agora com a BDI para monitorar esses projetos todos e a gente poder prestar conta de política pública e bater no peito e falar assim, queremos mais. Porque é isso que a gente precisa, né? E, como só tocando rapidamente aqui no Espírito Santo, o Ricardo colocou, eu acho que nós estamos numa posição super privilegiada. Né? Nós temos recursos, né? O FUNCIS é um fundo importante para essa agenda de inovação. Nós temos um outro fundo que também eu acho muito importante, que é o FUNCITEC, que esse é para recurso não reembolsável. Esse, né, já falei para o Ricardo algumas vezes, já falei para o governador, então não tem problema de falar publicamente, já escrevi artigos sobre isso, acho que tem oportunidade de ser melhor operado, acho que o FUNCITEC deveria se aproximar mais da Embrapi, né, para fazer uma operação via Embrapi, que tem metodologia de maior consequência para fazer o recurso render mais, porque como nós somos um país de pouco recurso, eu preciso fazer o meu real valer 3. Né? Então, isso exige competência de execução máxima. Né? Então, acho que o FUNCITEC, que é um recurso que vem de incentivos fiscais da indústria e do setor atacadista, que compõe esse funding, e que vai acabar, porque com a reforma tributária acaba incentivo fiscal, assim, a gente precisa usar esse recurso com maior pragmatismo. Né? Mas nós temos um Estado assim, que tem ambiente de negócio favorável, né? Uma agenda de investimento robusta, tem um plano, está agora concluindo, acho que, não sei se ano que vem, início do ano, apresenta o 2035, quer dizer, é um Estado que está sempre planejado, então tem um alinhamento, né? O poder público, né, trabalha, né, de forma muito respeitosa e alinhada, então isso faz, temos um banco de desenvolvimento, temos um banco comercial, né, temos uma academia boa, né, que pode ser melhor, porque às vezes também, né, às vezes a gente fala assim, porque a turma da UFES fica distante, então... vamos fazer alguma coisa então, né? Porque reclamar não resolve. Reclamar por reclamar, não vamos continuar reclamando e fazendo terapia de grupo. Né? Então, se a gente acha que a UFES e a academia pode, o IFES, UFES, etc., pode ajudar mais, vamos buscar outras formas de tentar romper isso. Né? A mesma coisa, Sérgio, no que diz respeito à mobilização capixaba pela inovação, que é uma ideia muito boa, mas a governança da mobilização tem oportunidade de também ser evoluída, ser melhorada, né? Mas
precisa todo mundo agrupar, né, em torno para que isso de fato aconteça. E isso precisa de doação, né? O que o Chiquinho fez no Base, quando liderou o Base por muito tempo, foi uma doação, né? Assim, acreditar que os empresários têm isso, né? Assim, muitos empresários têm isso, assim, cara, eu vou fazer um pouco extramuro, né? Assim, para minha empresa isso vai ser bom por consequência, por eu fazer parte do ecossistema, mas eu vou fazer isso para ser bom para a sociedade como um todo. Então, essa capacidade de se doar um período, né, do tempo, da vida, para ajudar a fazer um equipamento, uma instituição, enfim, um instrumento funcionar melhor é muito importante e eu acho que a gente tem também essa oportunidade aí. Obrigado. Legal, Léo. Parabéns. Pelo menos temos bons planos. Agora, não poderia deixar de falar o seguinte, precisar de uma das melhores gerenciadoras de projeto do Brasil para ajudar no PMO da CNI, conta com a gente da Terminal, tá? Mas aqui, Léo e Ricardo falaram bastante da importância da indústria. O Léo falou um pouco mais, mas depois a gente vai equilibrar essa história aí. Mas a gente não podia deixar de mencionar nessa importância da indústria a importância da Samarco, né, para o Espírito Santo, e eu diria que para o Brasil como um todo. Então, Sérgio Millier, queria que você falasse um pouco dessa jornada de transformação da Samarco, né, e principalmente como é que a inovação, a tecnologia, como pensar diferente tem sido importante para esse momento da Samarco. E, de novo, né, a gente percebe como a indústria é importante para as regiões onde ela está, e essa retomada da Samarco, sem dúvida nenhuma, é fundamental também para a gente. Beleza. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, obrigado aí, Toledo, pela oportunidade de fazer parte desse painel aqui com 3 das maiores feras que eu conheço aqui do Espírito Santo. É um time realmente de alta capacidade. Obrigado mesmo. Mas falando sobre Samarco, a gente vem no processo de retomada gradual das operações. A gente teve a oportunidade de rodar a terceira pilotização agora no mês de agosto. Estou aqui num prazo muito apertado para fazer a operação do concentrador, que vai permitir a gente chegar a 60% da capacidade, né, já agora no final do ano. Então, assim, a nossa jornada tem sido muito focada em desenvolvimento tecnológico, né? Obviamente que depois do rompimento da barragem, a gente enfrentou uma série de desafios e é mais do que uma necessidade de seguir uma tendência. O que a gente, na verdade, está fazendo é usando a tecnologia como uma questão de sobrevivência. E eu acho que a gente está conseguindo aproveitar bastante essa oportunidade. Mais do que um esforço, a gente está conseguindo colher resultados. Se for falar sobre gerenciamento de barragens. Hoje, quem tem a oportunidade de visitar a nossa planta industrial em Germano, onde tem as barragens que não são operadas, elas estão lá no processo que a gente chama de descaracterização, mas eu tenho um centro de monitoramento que tem milhares de instrumentos que são conectados de uma maneira tempo real. Eu tenho um grupo de profissionais altamente qualificado que opera 24/7 e tem um sistema de informação, de inteligência artificial que monitora cada um desses parâmetros que são medidos de estabilidade de estrutura geotécnica. Então, assim, hoje é um bom exemplo para a mineração. Muitas empresas, até do mundo afora, têm vindo visitar a Samarco, no sentido de entender como a gente faz o monitoramento. Pra vocês terem ideia, o que a gente usa lá são estações robóticas que elas fazem uma espécie de topografia o tempo inteiro. Fazer topografia que detecta uma movimentação de 1 milímetro em qualquer face, qualquer talude, qualquer estrutura geotécnica. A gente usa radares que têm precisão submilimétrica. Qualquer coisa abaixo de 1 milímetro que tenha de deslocamento de uma superfície, a gente consegue identificar e consegue conectar isso com outros instrumentos, que faz uma correlação e vê, não, isso aqui é normal, isso aqui não é. Então, a gente tem evoluído bastante, tem colhido muitos resultados e tem ajudado outras indústrias a evoluir. A gente falando sobre disposição de rejeitos, é um tema que está muito em evidência, que acaba sendo um gargalo para as nossas operações. A gente olha Vale, Samarco, todo mundo está sofrendo alguma dificuldade em criar soluções para disposição de rejeito que transformem o mundo da mineração em algo realmente diferente, que é o nosso grande mote. A gente quer mudar, a gente quer estar na vanguarda. A Samarco tem se empenhado para desenvolver as soluções. Então, hoje, a gente não faz mais disposição hidráulica de rejeito arenoso. 100% de todo rejeito arenoso que é gerado
ele é filtrado, e ele é disposto em pilhas. A gente está também desenvolvendo tecnologias, né? A gente está em etapa de estudos, né? Pesquisa e desenvolvimento, para poder aproveitar aquele material que a gente moe demais, a gente chama de ultrafino, e que não tem utilidade no processo produtivo, mas tem 50% de teor de ferro naquele material, né? Geralmente se chama de lama, a gente chama de ultrafino. Então, a gente está desenvolvendo tecnologia para isso, né? Concentração magnética, novas formas de aglomeração, fazer micropelotas, fazer um extrudado, e aí você consegue pegar um material que era colocado como um problema e transformá-lo nele uma solução para a siderurgia. Talvez com um custo menor, né, por ter um teor de ferro mais baixo, mas é uma solução. E assim, é muito engraçado, né, quando a gente fala sobre tecnologia, muitas vezes a gente acaba batendo no tema sustentabilidade. Não sei se a gente vai falar isso mais para frente, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre sustentabilidade, né, ouvi falar não, né, fui cobrado sobre. Clientes, logo quando a gente voltou a operar, clientes vieram me cobrar sobre o que vocês estão fazendo do ponto de vista de sustentabilidade. Então, assim, a primeira reação do profissional de operações, né, é pensar, pô, eu estou ferrado. Isso vai impactar diretamente o meu custo, porque eu sei que tem solução. Igual vocês falaram sobre hidrogênio, o Léo falou, né, com muita propriedade sobre hidrogênio. Só que hidrogênio é uma solução, a gente já conhece, mas ela tem o revés. E o revés é uma tecnologia muito intrincada, né, tem um custo de manutenção e operação do sistema de queima de hidrogênio, e o próprio combustível é muito mais caro do que o gás natural que a gente usa. Então, assim, era até relativamente fácil, do ponto de vista tecnológico, você migrar, só que você deixa de ser competitivo. Mas onde eu quero chegar com essa história? Né? Eu quero fazer a conexão com a inovação. Né? O primeiro impacto é esse, estou frito, vou ter que migrar para um tipo de processo que vai ser muito mais oneroso para mim, vou perder competitividade. E aí começo a estudar alternativas, fizemos uma espécie de parceria muito bem sucedida com a Peram, e aí a gente está resolvendo um problema da Peram e está resolvendo o problema da Samarco. Porque quando você tem na indústria da celulose, você usa lá o filé mignon da madeira, mas sobra galho, folha, né? O que não vira carvão é galho, folha, não tem muito o que fazer com aquilo. Então acaba sendo um problema. E aí eles desenvolveram um processo chamado pirólise, não vou entrar em termos técnicos aqui, mas ele faz um produto que é um combustível natural, chama bioóleo. Então a gente, em parceria com esses caras, né, com a Peram, que eu faço questão de citar o nome deles aqui por conta, né, da importância que tem sido para a gente nessa parceria, a gente conseguiu desenvolver esse biocombustível e está queimando isso nas usinas de pelotização. É claro que ainda está em regime de testes industriais, ficamos um tempo fazendo escala piloto, mas hoje está na planta. Hoje a gente está fazendo uso do combustível. E, assim, eu fico vendo que o céu é o limite, né? Eu acho que o potencial para uso dessa tecnologia, desse novo combustível, que vai muito alinhado assim, com a perspectiva que eu vejo do Espírito Santo, de se tornar, de fato, um vetor aí da transformação, né, da mudança energética. E, assim, tem potencial, inclusive, Toledo, de ser competitivo. Por enquanto, a gente ainda está brigando com o custo do insumo, mas, à medida que ganhar escala, ganhar volume, a possibilidade é que a gente reduza custos com uma pressão que foi colocada de sustentabilidade, usando a ferramenta de inovação como uma mola, para a gente alavancar resultados. Então, assim, resolve o problema, meio que a economia circular está lá tirando o problema da mão da Peram, está tirando o problema da mão da Samarco, todo mundo ganha, é uma relação típica ganha-ganha. E, assim, temos feito outras coisas também, né? Desenvolvimento tecnológico. O Ricardo aqui, ele vai entender bem o que eu vou falar, porque ele é da terra que tem como grande riqueza, né, setor de rocha ornamental. Então, eles têm problemas também, né? Quando você faz o corte do granito, você gera uma lama, né? Aquele fio diamantado quebra as partículas do granito e faz uma laminha, e aquilo tem que ser disposto. Geralmente numa pequena barragem, ou tem que ser filtrado, que é caro fazer o uso de tecnologia de filtro-prensa, é caro fazer aquela filtragem, e assim, tem o rejeito dos blocos de mármore, que não tem a beleza suficiente, eles são descartados. Então a gente descobriu um jeito, isso aí é tecnologia desenvolvida pela Samarco, patente de Samarco, de usar tanto o rejeito do mármore quanto o rejeito do granito. O mármore é fonte de CaO.
fonte de cálcio. Eu preciso daquilo para poder conferir resistência mecânica na pelota. E a gente descobriu que a gente comprava calcário a vida inteira. Sempre foi assim. Sempre comprou calcário. E aí o cara da pedreira, da jazida dele, estava jogando aquele monte de bloco. A gente descobriu que se moer aquele bloco, ele tem um teor de CaO maior do que o de calcário. Então, ele tanto melhora na qualidade do meu produto, quanto reduz a emissão total de carbono, porque eu tenho que injetar menos insumo na produção de pelota, porque aquele produto tem mais do que eu preciso. Então, eu gasto menos gás para esquentar aquilo, para aquecer aquilo. Então, assim, estou ganhando agora na qualidade do produto, estou ganhando na descarbonização. Granito, a gente descobriu que a pelota tem que ser submetida a altas temperaturas no forno, né, no reator do cliente. Então, tem que colocar uma espécie de coating nela, para evitar que ela colhe no reator do cara. E aí a gente fazia isso com outros produtos, comprava bentonito, comprava bauxita, vinha de outros estados. Descobrimos que o rejeito, né, do granito, aquele pó moído fininho, se for adicionado junto à pelota, tem um efeito anti-cluster, anti-colagem, melhor do que a bauxita, que era o melhor que a gente usava, e o mais caro. Então, assim, a gente está conseguindo, através, né, da mola da sustentabilidade, né, da exigência que a sociedade faz de que a gente seja diferente, que a gente contribua de uma maneira mais efetiva para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo, a gente está conseguindo, pela inovação, entregar valor não só para o negócio, como para a sociedade. Então, eu acho assim, que é muito legal esse momento que a gente está vivendo, porque o que talvez pudesse ser um problema tem se mostrado como uma oportunidade de fazer melhor, e fazer melhor não só para você, né, para todo mundo sai ganhando. Legal demais, hein? Estou começando a achar, Ricardo, que a nossa capital secreta lá, Cachoeiro, vai ficar cada vez melhor com essa história de reaproveitar esse monte de coisa aí do granito, né? O Paulo, a Celor sempre foi principalmente essa planta aqui de Tubarão, sempre foi uma planta com a produtividade lá em cima, sempre na vanguarda de tecnologia, de forma muito interessante com você também, além das questões financeiras, também as questões financeiras, também as questões de tecnologia, de inovação ficam contigo. Como é que você vê ali na ArcelorMittal, seja aqui na planta de Tubarão ou como grupo, as questões de inovação e tecnologia no desenvolvimento futuro aí da Celor? Antônio, bom, boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio, aí, Antônio, nosso vice-governador Ricardo, Léo, Francisco, Sérgio. Bom, primeiro, antes de entrar um pouquinho na ArcelorMittal, só queria fazer um rápido passeio aqui pela questão que o Léo comentou sobre a indústria, porque a gente tem feito um debate muito grande dentro da ArcelorMittal, e aí, Sérgio, quando você fala esses caras da Aperam, esses caras somos nós, né? A Aperam também é a ArcelorMittal. Claro. Eu sei disso, só para a turma também saber. Então, a gente fica muito orgulhoso também desse processo. Mas o fato é que a gente percebe que a gente coloca muita crítica na China, que os chineses são assim, que os chineses são assados. A gente tem feito várias missões na China, na Índia, e a gente tem percebido o quanto que eles estão avançados. Tá? Eles não estão brincando, não. Então, assim, fazendo coro com o Léo, eles estão investindo pesado. E aí tem um outro debate, se esse investimento é um investimento financeiramente viável, economicamente faz sentido. Aí é uma política pública do país, é uma outra história. A gente aqui, infelizmente, aliás, infelizmente não, acho que como financeiro, a gente tem que investir algo que dá retorno, seja retorno estratégico, social, financeiro efetivamente, retorno para o acionista, retorno para a sociedade, mas tem que ter uma razão, um propósito. E às vezes lá o propósito não é tão simples de entender. E quando vocês veem, a gente vê a China, por exemplo, no tocante ao aço, e o Léo e o Ricardo comentaram o quanto que isso é a indústria de base, o ponto é que, não sei se vocês sabem, outro dado chocante, a China produz em 15 dias o que o Brasil produz em um ano. Tá? Só para entender de que nós estamos falando. Um espirro lá acaba com a gente aqui. Né? E quando a gente fala em sustentabilidade, ecoeficiência, nós temos aqui no estado, eu diria, a planta mais ecoeficiente do planeta. Está aqui do nosso lado. O ponto é, nós somos
competitivos o suficiente com os chineses do ponto de vista de todo esse aparato, esse arcabouço de suporte econômico? Não. O Brasil hoje importa uma usina, 2 usinas de aço por ano. E o emprego está lá na China. O emprego está aqui. Então, assim, quando a gente fala, e o Léo, com muita habilidade, fala da questão do nosso preconceito com os incentivos fiscais, o preconceito com a proteção, a gente não quer proteção. Eu sou liberal, a nossa empresa é liberal, sabe? Mas é um liberalismo que precisa ser responsável. Um liberalismo que a gente precisa entender que precisa ser competitivo, precisa ser igual, justo, equânime, né? Então, assim, mas a gente precisa aprender o que eles estão fazendo por lá. Então, a gente tem feito missões, temos visto plantas industriais totalmente autônomas. Nem luz tem. Como é que se enxerga? Ué, o robô não precisa enxergar nada, não. O robô não precisa enxergar nada. E é seguro, inclusive. Mas a gente também, e aí eu faço aqui só um TBT com o CONEF, que a gente recentemente fez através do IBEF, Congresso Nacional de Executivos de Finanças, e trouxemos o Nizam Anais aqui para falar um pouquinho por que a indústria tem essa percepção tão negativa. Né? E a gente, no almoço ali, estava debatendo, o ícone da indústria, quando a gente pega, vai na internet, digita indústria, vai na imagem. É uma chaminé, né? É uma casinha com a chaminé. Vai para o agro, é uma florzinha verde nascendo, é vida. Desculpa, a responsabilidade, eu não gosto dessa palavra culpa, não, tá? Mas a responsabilidade é de quem? De quem está se vendendo mal pra caramba, né? Então, assim, a gente trouxe o Nizam para fazer esse debate, ele até, de forma até simbólica, colocou a cadeira dele até mais próximo. A indústria tem que se aproximar da sociedade, porque não há uma sociedade, e aí o Toledo falou, mais cedo foi falado, não há uma sociedade que se preza por crescer sem uma indústria forte. Né? E o Estado e o Brasil perdeu isso ao longo dos anos. Tá? A ArcelorMittal é uma indústria que sempre prezou pela inovação, desde os seus primeiros passos aqui, a inovação, primeira inovação de mercado, criar um mercado de placas de aço, que não existia no mundo. Né? Nós encontramos uma indústria que não tinha um pedido. E aí, ali nós começamos a fazer um trabalho, lá em 1983, há 40 anos atrás, praticamente, e um processo totalmente inovador, porque, também não sei se vocês sabem, nós somos autossuficientes em energia elétrica. Todos os gases que são feitos como a indústria química, todos os gases que são gerados, nós capturamos e geramos energia. Então, nós não compramos energia de forma normal, a não ser de ser uma necessidade, do sistema público, e muito pelo contrário, a gente coloca em posição de venda o sistema. Nós, há 5, 6 anos atrás, inauguramos a nossa primeira e única até então planta de dessalinização com tecnologia israelense aqui em Vitória, aqui em Tubarão. Ou seja, a água do mar que a gente usa para resfriar nossos equipamentos, 96% da nossa água utilizada é água do mar. Essa mesma água hoje ela volta um pouco mais dessalinizada, aliás, desculpa, ela volta mais salinizada, porque ela vira uma água dessalinizada, e a gente usa para reduzir os 4% de água que a gente compra da Cesan. E água essa que nós somos os maiores consumidores. Então a gente sabe que a sociedade e a agroindústria sempre vai ter prioridade no consumo de água, isso é óbvio, né? Mas a gente tem que trabalhar até numa espécie de seguro, uma segurança de inovação para isso. Um outro ponto importante, fazendo parte de um grande grupo como a ArcelorMittal, que está em presença em mais de 60 países, a gente tem centros de pesquisa e desenvolvimento, nós temos 12 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo afora, e um deles, aqui no Brasil, está aqui, no nosso estado. Eu convido vocês a até conhecer um belo centro de pesquisa que a gente atua junto com Astúrias, que é o QG desse lado. Temos um pouco mais de 1.500 cientistas trabalhando fortemente em inovação e em processo de melhoria de produto. Tá? O aço é o produto mais reciclável que existe. Então, esse microfone aqui pode ter sido a espada de um samurai aí há 2 anos atrás. É só derreter e voltar, carrinho de mão, carro automóvel e por aí vai. Então, e a gente está usando aço aqui em tudo quanto é lugar. Tá? Na nossa roupa,
de forma indireta, nas conexões de internet. Tem quantas pessoas aí conectadas? Só pode com aço, porque tem um satélite lá em cima fazendo essa conexão. Então, assim, por que esse preconceito com a indústria? Nós temos que entender isso, trabalhar, porque a gente precisa entender que a indústria é a mola propulsora do país, é a mola propulsora de negócios, de serviços. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar mais inovador também da sociedade, e cabe a nós aqui, e aí agradeço a ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a indústria. Nós, hoje, especialmente hoje, nesse dia, nós estamos completando os 5 anos do Inove-se, nosso programa de inovação, de transformação digital. Saúde a Fabíola aqui, nossa gerente de transformação digital da ArcelorMittal. A gente trabalha em 6 pilares, 6 alavancas de desenvolvimento. A primeira, eu faço questão de falar que é a primeira mesmo, é a saúde e segurança das nossas pessoas, é valor para nós. Depois, meio ambiente, depois produtividade, experiência dos nossos clientes, reduções de custos de uma maneira geral, e a sexta é fluxo de caixa. Então, dentro dessas 6 alavancas, nós temos mais de 300 iniciativas, e tem um ponto que é importante nesse processo, aí eu acho que a academia, os hubs, os labs de inovação, sempre tem uma dor, e essa dor geral não é a dor do técnica especificamente, mas é a dor de mostrar o valor. Né? Como é que te mostra o valor dessas iniciativas? Tá? E aí temos uma vantagem na área financeira, e eu como CFO cobro, também a gente tem que gerar valor, não pode ser fashion, né? Não pode estar lá num lugar bonitinho, cheio de coisa na parede, com banquinhos legais e tal, que gera criatividade, ok, bacana, mas e o valor? Né? E esse valor não necessariamente é financeiro, novamente. Tá? Nós temos uma cultura de inovação e processos que a gente chama de melhoria contínua ao longo dos anos, que isso gera o que a gente chama de value plan, né? Os planos de valor com alguns bons milhões de dólares aí que a gente investe. Então, assim, a inovação, Antônio, está no nosso DNA, está na nossa vida, mas é importante a gente também olhar para dentro, mas olhar para fora e ver o que os outros estão fazendo, né? E a gente acreditar que, e aí a parceria com o governo do Estado tem sido feita de forma muito intensa, de que a gente deve atrair mais indústria, sim, para o nosso Estado. Temos feito isso, recentemente inauguramos aí, né, Ricardo, a vinda da Sampaio para cá, e certamente vão ter boas notícias aí para contemplar com todos, porque realmente o que a gente precisa fazer é fortalecer a nossa indústria capixaba. Bacana, bacana. Eu não poderia deixar de ressaltar que às vezes a gente acha que inovação tem a ver com tecnologia, tem a ver com software. E a fala de vocês dois foi muito interessante, porque vocês deram uma série de exemplos que não têm relação direta com software, tem relação com processo, com utilização de novos materiais. Então, também para a gente desmistificar um pouco de achar que inovação só tem a ver com tecnologia, inovação tem a ver com fazer diferente, fazer melhor. A gente vai agora já para o último bloco, e eu queria, Ricardo, você começou falando um pouco, eu abri aqui hoje falando da importância da gente criar um ecossistema cada vez mais forte, e a partir desse ecossistema transformar a matriz econômica do Espírito Santo, por que não no Brasil, a gente trazer elementos que cada vez mais impulsionem a economia do Brasil. Você começou a falar um pouco do que o Espírito Santo tem feito diferente, mas eu queria que você falasse um pouco mais, né, do que a gente tem, por que as indústrias podem vir para o Brasil, por que a gente deveria investir mais aqui no Espírito Santo e o que a gente está fazendo de melhor aqui no nosso estado. Olha só, ter um estado organizado é muito importante, e o Léo deu aqui boas contribuições. Eu vou passar aqui um repasse rápido daquilo que a gente tem feito e do quanto que isso impacta no nosso movimento capixaba pela inovação. Nos últimos 4 anos foram 120 milhões de reais entre projetos, editais de inovação. Só nos últimos 4 anos foram 60 milhões de reais. E agora 12 milhões para o Tecnova 3, que está em andamento, e 50 milhões de editais para 2025. Além disso, a FAP está preparando um modelo de edital, Léo, nos moldes da Embrapi, com início de 20 milhões para aplicação em P&D. Projetos com até 3 milhões, com risco compartilhado com o mercado, que investe 50%, o governo investe o outro 50%, naquilo que nós estamos chamando da nova economia
capixaba, já aprovado no ambiente do MCI, e só aguardando uma manifestação final da nossa Procuradoria do Estado. Acho que valeu o debate todo que foi feito e a boa referência que é o Embrapi. Estamos quase lá, tá certo? Além disso, eu vou reforçar, somos o único Estado brasileiro que pega 40% dos seus royalties e endereça esses royalties para um fundo, muitos falam fundo soberano, mas é uma poupança intergeracional. Essa poupança intergeracional já está na faixa de quase 2 bilhões de reais. Né? Fizemos uma primeira chamada com 250 milhões, que é o FundsZum, numa coisa, inclusive, disruptiva, porque nós fomos a mercado, contratamos uma gestora e quem faz a operação dessa aplicação não é o governo do Estado, é uma gestora com altíssimo conhecimento em fazer tudo isso. Essa gestora, nesse período, ela já aplicou quase 70 milhões de reais com mais de 100 empresas, startups no Espírito Santo. Então, isso está rodando muito. Para além disso, a gente tem companhias no Espírito Santo como o Incaper, que é um instituto que faz pesquisa, assistência e extensão rural e que fez uma revolução silenciosa no desenvolvimento da cafeicultura, seja ela do café Conilon e do café arábica. Aliás, semana passada nós fomos premiados lá em Minas Gerais como estado que produz o melhor café arábica e o melhor café Conilon do Brasil, com indicadores de produtividade muito elevados. Então, assim, eu acho que essas coisas estão acontecendo e acontecendo com grande velocidade. Vi aqui o Paulo falar sobre matriz hídrica. Nós estamos, nesse momento, numa parceria, inclusive com a ArcelorMittal, que foi um modelo super interessante, constituindo aqui no estado a primeira usina de reuso. Nós estamos pegando água de saneamento, nós estamos tratando essa água, vamos começar a tratar essa água, e 100% dessa água vai ser adquirida com condições comerciais previamente acertadas pela ArcelorMittal. Então, eu estou pegando água de saneamento e devolvendo essa água pelo reuso para a Arcelor. Com isso, nós saímos daquele conflito de consumo de água para consumo humano e consumo para industrial. Estamos trabalhando uma MIP, uma manifestação de interesse privado, para implantar aqui no estado também uma outra diversificação na matriz hídrica, que é uma usina de dessalinização. As pessoas falam assim, isso é caro. Né? Nós estamos montando essa operação e nós, CESAM, governo, vai comprar essa água por $1, que é o preço convencional que custa hoje o metro cúbico de água. Caro mesmo é não ter opção, né? Isso cria uma opcionalidade. Outro dia eu participei de um debate e alguém falou assim, é caro? É. Consome muita energia? Consome. Mas você sabe que quando você dá um Google para fazer uma pesquisa, você gasta o mesmo volume de água de uma de sal de um copo d'água? A quantidade de energia que nós gastamos pesquisando coisas na internet tem custo de energia. Então, assim, a gente está apostando muito nisso, e não apenas isso, estamos fazendo também uma barragem muito grande ali em Domingos Martins, que é a barragem do Rio Jucu, e a gente quer chegar num modelo de modo que não haja conflito entre consumo de água para a indústria e consumo de água para o humano, para nós, pessoas, porque nós temos um grande desafio no Espírito Santo, que é o déficit hídrico. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na área de inovação, tecnologia. Eu acho que o que o governo tem que fazer é continuar organizado, continuar responsável, continuar gerando funding para que nós possamos ampliar as oportunidades para todos que queiram, inclusive, fazer aquilo que o Léo falou aqui, que eu concordo, que é fazer P&D aplicado, fazer coisas que gerem resultado para a sociedade. Bacana. Léo, fala pra gente, né? Você é empreendedor, tem um negócio também de uma indústria, a gente está aqui numa sala cheia de empreendedores. De novo, olhando para essa oportunidade, para tudo que tem surgido no Brasil, nessa nova dinâmica industrial, conexão com inovação, com tecnologia, quais são as oportunidades? O que você enxerga? O que você poderia dar de dicas para essa audiência aqui?
em termos do empresário, do empreendedor, do industrial, do executivo se preparar para essa nova jornada e, principalmente, tão importante quanto se preparar, o que a gente pode contribuir para essa nova jornada? Tá, assim, eu vou passar aqui rapidamente o que está no... O que foi escolha da nação, né, para a indústria? Quais são os setores que estão assim na priorização? Então, nós temos aí, como eu falei, a política industrial está organizada em 6 missões. A primeira é a cadeia agro-sustentável, né, digital, para a segurança alimentar. A segunda é saúde, então tudo ligado à saúde. Estamos falando de medicamentos, princípios ativos, vacinas, hemoderivados, terapias avançadas e dispositivos médicos. A missão de transformação digital, estamos falando de semicondutores, robôs industriais, produtos e serviços avançados, infraestrutura e bem-estar das cidades, veículos elétricos e baterias, cadeias metroferroviárias, sistemas de propulsão para veículos automotores, bioeconomia, descarbonização e transição energética e a área de soberania e defesa nacional. Então, essas são as escolhas de país, né? Assim, então, para esses setores, você vai ter políticas mais agressivas para desenvolver isso, porque foi entendido que isso resolve problemas da sociedade. Daí, também falar com fatos e dados, né? Esse ano, dado tudo o que aconteceu, vários setores anunciaram investimentos bilionários no Brasil. Destravaram uma série de decisões e de fatos que estavam atrasando aquela decisão e anunciaram. Então, assim, o setor de TICs, 100 bilhões de investimento nos próximos 4 anos, 100 bi de reais. Setor automotivo, 190 bilhões. Aí tem um programa específico que é o Mover, e eu falo do Mover porque a gente tem a Marco Polo aqui cada vez mais relevante, né, Ricardo? Que também dialoga com o tema de eletrificação e aí em torno disso se gera uma série de oportunidades. O Mover tem muito recurso não reembolsável para inovação e tecnologia. Setor de alimentos. O Brasil hoje está se tornando um dos maiores exportadores, tira commodity, estou falando de alimento processado, que é o que a gente quer, agregar valor a commodity. Então, 120 bilhões de investimento no setor de alimentos. Setor de aço, o Vanik está aí, 100 bilhões de investimento. Papel e celulose, 105 bilhões. Setor da saúde, 40 bilhões. E construção, 1 trilhão, né? Porque a construção ela é muito transversal. Então, esses são os setores que estão muito ativos na nossa economia. E também queria registrar, assim, a gente precisa, papel das instituições, mas é papel do empresário ser curioso, entender os instrumentos e utilizar os instrumentos, porque senão a gente vê os outros aproveitarem e a gente não, né? Então, assim, uma coisa que me alegra é que as linhas de crédito do BNDES, que é o maior repassador do P+P, o Espírito Santo hoje está tomando mais dinheiro do que o Rio de Janeiro. Uma coisa bacana, né? Mas dá para tomar mais. Tem dinheiro bom ali. Dinheiro bom é dinheiro competitivo, prazo, preço, né? Garantia, né? Essa equação, quando ela fica boa, anima o empresário, né? Então, foi aprovado agora em outubro a depreciação superacelerada. Então, o que a gente poderia depreciar, empresa de lucro real, em 15 anos, você consegue fazer em 2 anos. Se você repõe o caixa da empresa, 7 vezes mais rápido. Então, mas se você não se... Assim, o secretário da Receita Federal, o nome dele é Barreirinhas, né? Não é à toa, né? A Receita cria toda a dificuldade do mundo. Se você não andar com isso logo, quando você quiser, o outro já pegou, né? Então, porque você tem que se aplicar para conseguir isso e tal, né? Então, nós já temos margem de preferência para compra governamental da máquinas de linha amarela, que é tratores e tal, sistemas fotovoltaicos, ônibus, sistema metroferroviários, equipamentos eletroeletrônicos e medicamentos. E estamos trabalhando para ter mais, né? Mas isso é só no âmbito do governo federal, porque os governos estaduais é que tomam as decisões deles e as prefeituras as decisões delas. Então, assim, replicar isso no estado e nos municípios ajuda bastante também. Então, tem muita coisa andando no Brasil. Por isso eu falei, a indústria está crescendo, né? Assim, a gente tem, o que o Ricardo falou no começo, é muito sério, assim, o macropreço destrói tudo quanto é política. E realmente nós estamos patinando nesse lance todo. Eu acho também que o sistema financeiro exagera, né? Mas tudo bem, né? É a vida como ela é.
Mas assim, o macropreço bagunça a vida da gente. Então, trabalhar num país de juro real, como é o nosso, sou campeão mundial de juro real, campeão mundial de spread bancário, isso atrapalha muito a gente e desanima tudo, né? Mesma coisa a inflação, mesma coisa quando o câmbio está no lugar errado, isso atrapalha muito. Mas o país está crescendo. Nós vamos crescer 3% de novo esse ano, né? O PIB do país está crescendo. Então, tem um movimento acontecendo, né? Eu lembro muito do Helmut, que era o CEO, era o dono da Garoto, né? E ele sempre, eu fui estagiário da Garoto na época, e ele falava assim, não, Léo, eu procuro investir na baixa. Né? Na baixa eu monto minha fábrica, porque quando chega o momento bom de mercado, o cara está começando a investir, eu já estou usufruindo. Né? Então, assim, tem um movimento de investimento relevante acontecendo na indústria brasileira. Nós, dependendo de governo A, B ou C, a gente sobrevive, né? Lógico que poderia ser melhor, mas a gente sobrevive. Então, tem recursos, tem instrumentos tributários importantes, né? Tem recurso não reembolsável em inovação e pesquisa, né? Tem mercado consumidor, porque a renda do país está crescendo, o Ricardo também citou o desemprego, né? O desemprego nesse nível gera consumo, né? Então a gente precisa olhar o copo meio cheio, né? Você olha do jeito que te interessa e acreditar em algumas coisas. Então, tem muita oportunidade. Você tem 8 setores, mas fora esse, tem uma série de outros setores que estão investindo bastante. Nós tivemos segunda-feira, eu e o Ricardo, aí falando da minha em causa própria, né? A Fibrasa, com apoio do Bandes, nós fizemos um investimento importante na indústria de transformação de plástico, embalagem para alimentos e para a indústria de tintas e vernizes. Investimos 150 milhões, mais da metade disso na unidade do Espírito Santo, e fizemos a inauguração lá. Ele viu uma série de exemplos de indústria 4.0 aplicada assim, na veia, né? Todos os atributos do 4.0. Então, tem oportunidade, as coisas estão acontecendo e a gente deve baixar a cabeça, não. A gente deve, né, entender que as coisas vão se acertando e é papel nosso do empresário tomar o risco, aceitar o risco, né? Abraçar a incerteza e continuar a seguir na vida. Tem muita oportunidade. E parabenizar mesmo tudo que vocês fizeram lá na Fibrasa. A gente teve a oportunidade de ver na mídia a série de investimentos, robotização, indústria 4.0, ficou muito bacana, parabéns. Sei que o tempo está estourado, mas a gente não podia encerrar sem ouvir vocês, Paulo e Mileipe. Eu aqui na abertura falei da importância da gente construir um ecossistema forte. Você já me vê falar isso há muito tempo, que não tem empresa forte em ecossistema fraco. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois, como é que a Samarco e a ArcelorMittal enxergam essa dinâmica de cadeia de fornecedores, de como inserir esses fornecedores nesse ecossistema e através de um movimento positivo, de um ciclo virtuoso de ganha-ganha, todo mundo construir uma espiral de crescimento conjunto aqui nesse ecossistema capixaba e, por que não, nacional. Deixa eu começar aqui, Paulo. Então, não vou tomar muito tempo não para te dar a chance de falar. Mas a gente acredita em tudo que você falou a respeito de ter um ecossistema que seja forte o suficiente para poder suprir nossas demandas, né? A gente já passou da época onde a gente acreditava que todas as soluções que a gente precisava, elas sairiam de casa, né? E a gente percebeu que quando a gente abre, no ponto de vista de inovação aberta, abre seus desafios para outros jogadores, né, desse mercado de inovação, você acaba tendo surpresas muito interessantes. Então, assim, eu vou tentar usar uma abordagem menos conceitual e ser um pouco mais prático, né, de como que a gente está conseguindo fazer isso. Eu citei aqui um exemplo da Aperam, desses caras aí que me ajudaram pra caramba e que estão me fazendo gerar resultado para a empresa. E isso aí começou, cara, com uma iniciativa lá no FindsLab. Pra você ter ideia, a gente fez um desenvolvimento com uma startup onde a gente criou um gêmeo digital para o nosso sistema de combustão. E foi a partir desse projeto que a gente conseguiu visualizar como seria o comportamento de diferentes combustíveis dentro do nosso forno, de modo que a gente não corresse riscos na hora de iniciar, né, um teste em escala industrial. Então, foi através disso que a gente não teria conseguido fazer dentro de casa, porque está cada vez mais difícil você arrumar pessoas que têm esse nível de conhecimento, né, de software extremamente complicado. Então, foi através, né, de uma iniciativa lá em conjunto com o FindsLab, na época até o Léo que estava comandando o negócio, que a gente conseguiu chegar numa solução que é muito interessante. Então, a gente está, de fato, né, calcado em 4 pilares, né, que a gente foca os nossos times de inovação.
a gente está falando em solução para rejeito, eu falei um pouco sobre isso. A gente precisa diminuir a geração desse tipo de produto e a gente precisa, ao gerar, ter que dar uma solução para ele que não seja à disposição, né? Fazer uso desse produto. Então, a gente está, né, com iniciativas fortes nesse sentido. A gente olha também com muito carinho para a questão de eficiência, aí vem a sustentabilidade associada a isso, fazendo o terceiro pilar. E o último é segurança. E a segurança é um conceito um pouco mais amplo, que é das pessoas, do meio ambiente, do processo. Então, a gente tem trabalhado, de fato, né, colocando muita energia. A gente tem 2 times diferentes. Tem um time que fica comigo, que olha para essas questões um pouco mais aplicadas, e tem um time de pesquisa e desenvolvimento, que é para a empresa inteira, como gerar soluções que não existem, né? Eu fico focado mais em pegar o que existe e aplicar, e eles desenvolvem. Então, a gente está, de fato, imbuído desse espírito, sabe? E a gente sabe que o Espírito Santo é uma ilha de prosperidade no Brasil. Eu queria, assim, até dividir até vou mudar um pouco o assunto, em 1 minuto eu termino, mas puxar a sardinha para o lado do Espírito Santo. De fato, eu tenho muito orgulho de ser capixaba. Quando a gente fala de pelotização, eu acho que eu falei isso para você já, poucas pessoas sabem, mas o Espírito Santo talvez não, com certeza é o maior polo exportador de pelotas de minério de ferro do mundo. Quando a gente fala da produção de Vale e Samarco juntas, a gente representa mais da metade, né, de todo o comércio internacional de pelotas de minério de ferro. E eu já tive a oportunidade de fazer visitas a outras pelotizações, que são nossos concorrentes, a Suécia, Oriente Médio, a Ucrânia, e eu posso falar de cadeira, não tem ninguém fazendo melhor que a gente mede isso através de alguns requisitos. A gente fala de produtividade, fala de custo e fala de qualidade. Então, não tem ninguém fazendo melhor que a gente, não. E, do ponto de vista de tecnologia, a gente está muito avançado. A gente, praticamente, hoje, não opera mais um forno de pelotização, um pelotamento. Tudo é feito pelo computador. Algoritmos extremamente sofisticados, embarcados de inteligência artificial, que tomam decisões e aprendem. Então, acho assim, que o Espírito Santo realmente está de parabéns, e essa movimentação no sentido da gente criar um ecossistema de inovação só vai acelerar ainda mais, né, o nosso crescimento e nos colocar numa posição de destaque no Brasil. Bacana. Paulo. Bom, Antônio, nossas operações da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, ela reside aqui no Brasil em 4 estados, praticamente: Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e agora lá no Ceará. Em todos esses estados nós temos parcerias enormes com agentes do ecossistema, notadamente hubs, notadamente academias. Agora no Ceará tivemos Ceará Tech, temos lá a turma de Santa Catarina, que é um dos mais evoluídos no país. Em Minas Gerais, com a Açolab também, a gente tem um trabalho fantástico. E aqui no estado, com o Base 27, o FindSlab, os labs das 12 empresas parceiras, a Águia Branca, o próprio lab do Inovis, enfim, tem muita coisa acontecendo. Tem o nosso troféu Inovis, que vocês já ganharam algumas vezes, e a gente premia, reconhece essas parcerias que são feitas dentro do ecossistema. Mas eu queria aqui, só para finalizar, destacar um pouco da maior dor que talvez a indústria esteja passando, ou talvez as empresas de maneira geral estejam passando, que é a capacitação da mão de obra. E a gente tem discutido isso nos nossos CEOs meetings aí, nos últimos anos, e apesar de todas as nossas queixas, todos os nossos desafios, logística, infra, aquela coisa toda, mas o que vem sendo categoricamente colocado ano a ano é a capacitação da nossa mão de obra, né? E aí eu faço um desafio aqui, nós estamos numa academia, a gente pode desafiar, para dizer que a gente tem percebido, e alguns estudiosos, alguns empresários, alguns empreendedores têm falado do que a gente chama de tempestade digital perfeita. Nós estamos passando por isso. E esse momento, também esses estudiosos falam que é um momento de disruptura entre um modelo e outro, né? E o modelo mais disruptivo que nós tivemos foi quando a energia elétrica chegou, né? Mudou o padrão de vida da sociedade. E esse momento que nós estamos passando agora, que está sendo chamado de tempestade digital perfeita, ela
vai mudar o padrão da sociedade. E quem não tiver antenado nisso, e aí estou falando aqui mais para os jovens, que a gente já está numa... Não adianta a gente acelerar tanto mais entre nós, porque o tempo não tem jeito. Né? Mas o fato é que isso com 4 fatores, pessoal. 4 fatores aqui. O primeiro fator é a robótica, que já está aí, já é uma realidade. Tá? A robótica agora ela precisa ser cada vez mais turbinada, mas ela já é uma realidade, está colocada. Outra realidade é hiperconectividade. Né? O 5G, o 6G, vai vir aí 10G e por aí vai. Então, a hiperconectividade, junto com a internet das coisas, colocando isso de uma maneira ampliada e amplificada. A terceira, que também está aí, todas elas estão, é a computação quântica, tá? Que faz cálculos complexos e absurdamente rápidos em um absurdo milésimo do segundo. Né? E tomando a condição para tomar decisão. E a quarta, não menos importante, que está mais em voga, é de AI, né? A inteligência artificial generativa, que, concentrando esses 4 elementos, eu diria, está fazendo com que a gente entre num outro patamar de sociedade e de oportunidade. Tá? Quem hoje não está pensando nisso está atrasado. Está completamente atrasado. Tá? Então a gente tem que pensar, e aí a juventude, entendendo que isso vai ser uma demanda social e empresarial, se vocês precisam, nós precisamos, né? Todos jovens aqui, né, cara? Todos jovens. Então nós precisamos, de fato, fazer com que isso tudo aconteça e a gente tenha capacidade com mão de obra qualificada para fazer essa engrenagem girar. Tá? Então fica esse desafio, entendendo que o que está acontecendo é disruptivo e nós vamos olhar daqui a uns 10, 15, 20 anos atrás e não reconhecer o que a gente fazia de tão absurdamente primitivo que nós estamos vivendo. Tá? Muito obrigado. Bacana, bacana. Nosso tempo já estava esgotado, mas foi importante ouvir todo mundo. A gente tem mais uma série de conteúdos legais, inclusive um dos conteúdos, tá, Paulo? O Terminal vai lançar hoje para o público externo a nossa inteligência artificial generativa. Então, mais à frente aí a gente vai mostrar um pouco do que a gente está pensando em conectar a inteligência artificial com conhecimento. Então, convido todo mundo a ficar aqui o tempo todo, que tem muito conteúdo legal. Muito obrigado, Léo. Obrigado pelas falas, obrigado pela aula sobre Nova Indústria Brasil que você deu. Obrigado, Ricardo, por falar tão bem aí do nosso estado. Paulo e Milei, muito obrigado.